O Poder Secreto do Espírito Santo. Autor Benny Hinn. Narração Adailton de Jesus. Quem é o Espírito Santo? Quero que você o conheça. Ele é a pessoa mais bela, mais preciosa, mais encantadora do mundo. Deus Filho não está na terra. Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu neste instante. Quem está na terra? Deus Espírito Santo. Deus Pai veio fazer a obra através do Filho que foi ressuscitado. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio e ele continua fazendo aqui a sua obra. Pense nisto. Quando Deus Filho partiu, ele não quis levar nem João nem Pedro em sua companhia. Estas foram as suas palavras. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. João capítulo 13, versículo 33. Mas no momento em que Deus, Espírito Santo, for embora, e muitos acreditam que isso vai acontecer em breve, ele vai levar os remidos do Senhor em sua companhia. É o arrebatamento. Nós seremos arrebatados com ele para nos encontrar com o Senhor nos ares. Quem é o Espírito Santo? Eu pensei certa vez que ele fosse como uma fumaça, alguma coisa flutuante que eu jamais poderia conhecer realmente, mas aprendi que ele não só é real, como também possui uma personalidade. O que está do lado de dentro? O que faz de mim uma pessoa? É o meu corpo físico? Penso que não. Estou certo que você já foi a um enterro e viu um corpo morto deitado no caixão. Você está olhando para uma pessoa? Não, está vendo um corpo morto. É preciso compreender que o que faz a pessoa não é o corpo. Em lugar disso, a pessoa é o que sai do corpo. Emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são apenas algumas características que tornam você uma pessoa e que lhe dão uma personalidade. As pessoas que me ouvem pregar não estão vendo Benny Hinn, apenas veem o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. A pessoa do lado de dentro é que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa assim como você. Pode sentar, compreender e responder. Ele fica magoado, ele tem capacidade de amar e odiar. Ele fala e tem sua própria vontade. Mas que é ele exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual é a sua tarefa? A tarefa do Espírito Santo é reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Para compreender a obra do Espírito Santo, precisamos entender, primeiro, a obra do Pai e do Filho. Deus Pai é quem dá a ordem. Ele é sempre aquele que diz, haja. Desde o início, é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é o Deus Filho que realiza as ordens do Pai. Quando Deus Pai disse, haja luz, Deus Filho veio e cumpriu esta ordem. A seguir, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Quero ilustrar deste modo. Se eu lhe pedisse, por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu daria a ordem. Segundo, você apertaria o interruptor. Em outras palavras, você cumpriu uma ordem. Mas, finalmente, quem forneceu a luz? Não sou eu, nem é você. É o poder, a eletricidade que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus.
Ele é o poder do Pai e do Filho. É Ele quem processa a ação do Filho. Todavia, Ele é uma pessoa. Ele tem emoções que são expressas de maneira individual da Trindade. Alguém já me perguntou: Beni, você não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Jamais. Como poderia esquecer quem me amou e morreu por mim? Mas algumas pessoas se concentram tanto no Filho que esquecem o Pai, aquele que nos amou e enviou seu Filho. Não posso esquecer-me do Pai nem do Filho, mas não posso estar em contato com o Pai e o Filho sem o Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 18. Durante um dos primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me fez chorar. Com a mesma simplicidade com que falo com você, eu perguntei a ele: o que devo fazer contigo? Quer me dizer com o que tu te assemelhas? Eu era como uma criança tentando aprender e achava que ele não iria zangar-se com minhas palavras sinceras. Foi esta a resposta do Espírito Santo: sou aquele que tem comunhão com você. Como um estalar de dedos, este versículo surgiu em minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Pensei, é isso, o Espírito Santo é aquele que comunga, que está em comunhão comigo. Depois perguntei, como posso estar em comunhão contigo, mas não com o Filho? E ele respondeu, é assim que deve ser. Estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai, para ajudá-lo a orar ao Filho. Toda a minha abordagem sobre oração mudou imediatamente. Era como se eu tivesse recebido uma chave de ouro que abria os portões dos céus. A partir desse momento, tinha um amigo pessoal que me auxiliava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele, literalmente, levou-me a ficar de joelhos e tornou fácil a comunhão com o Pai. Que comunhão! É isso que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar-lhe. Na comunhão não há pedidos ou petições como acontece na oração. Se eu pedisse, quer trazer-me um pouco de comida, seria um pedido. Mas a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Isso é camaradagem, comunhão. Lembre-se, não existem pedidos egoístas na comunhão. Apenas amizade, amor e comunicação. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia, precioso Espírito Santo, quer vir agora e ajudar-me a orar? A Bíblia diz, também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Quando não sabemos como orar, Ele vem em nossa ajuda. Este foi o princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com palavras espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Desde meu primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a perceber que ele era um grande professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Foi esta a razão de ter perguntado,
quer explicar-me o sentido destas escrituras, mas eu continuava querendo saber: quem és tu? Por que és tão diferente? Eu dizia: gostaria de saber como és tu. Foi isto que percebi: o Espírito Santo é meigo e é poderoso. O que ele me revelou foi uma pessoa poderosa e alguém parecido com uma criança ao mesmo tempo. Quando você magoa uma criança, ela se afasta. Quando você mostra amor por uma criança, ela fica bem perto de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Sentia sua meiguice. Todavia, ele é forte e poderoso. Como uma criança, porém, ele quer ficar bem perto dos que o amam. Você já viu um menino ou uma menina agarrado na saia da mãe ou nas calças do pai? Onde o pai e a mãe vai, a criança se agarra a ele e o segue. Esse é um sinal certo de que ela é amada e cuidada. O mesmo ocorre ao Espírito Santo. Ele fica junto dos que o amam. Como foi possível ao grande evangelista Charles Finney pregar o evangelho, fazendo com que as pessoas morressem sob o poder e confessassem os seus pecados? Qual foi o poder que veio sobre ele quando John Wesley ficou em pé sobre um túmulo e abriu a boca para pregar? A pessoa do Espírito Santo acompanhou o ministério desses homens. Na cidade de Nova York, Kathryn Kuhlman acabara de pregar numa convenção dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Ela foi levada até o elevador, atravessando a cozinha a fim de evitar a multidão. Os cozinheiros não sabiam que havia uma reunião e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman. Em seus chapéus e aventais brancos, eles nem sequer perceberam que ela passava. Mas, de repente, todos estavam caídos no chão. Por quê? Kathryn Kuhlman não orou por eles, só passou por ali. O que aconteceu? Ao sair da reunião, parece que o poder da presença de Deus, o poder da presença do Espírito Santo na vida da senhorita Kuhlman acompanhou ela por onde ela ia. E ali aquelas pessoas não resistiram à presença do Espírito de Deus na vida daquela mulher. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Esse poder se tornou mais evidente para mim quando comecei a orar sozinho em meu quarto, dia após dia. Hora após hora, eu levantava as mãos e dizia: precioso Espírito Santo, quer vir agora e falar comigo? Para que mais eu poderia voltar-me? Minha família estava toda contra mim. Meus amigos eram poucos. Só havia ele, só havia o Espírito Santo. E ele não me abandonou. O Espírito maravilhoso, o Santo Espírito de Deus, estava ali para ouvir a minha oração e para me ajudar a orar ao Pai. Algumas vezes ele vinha como um vento, como uma brisa fresca em dia de verão. A alegria do Senhor me empolgava até que não pudesse mais conter-me. Enquanto conversávamos, eu dizia: Espírito Santo, eu te amo e anseio pela tua comunhão. E descobri que era um sentimento mútuo. Ele também ansiava pela minha comunhão. Você precisa valorizar cada vez mais a presença do Espírito Santo e respeitar a presença dele para ter comunhão com ele. E quanto mais você se dedicar a buscar ao Pai em oração, quanto mais você se dedicar a essa doce e maravilhosa comunhão, muito mais o Espírito Santo vai permanecer em sua vida e muito mais ele vai te capacitar para que você ande na comunhão com Deus e cheio do poder do Espírito Santo de Deus.